Bora lá, pessoal, vamos começar aqui então com a prova do IF Baiano. Vamos estar resolvendo as questões de matemática, iniciando aqui da questão 21. Em um sistema de coordenadas cartesianas, em que a distância do ponto 100 à origem é igual a 1 centímetro, considere rotacionar o quadrilátero convexo ABCD, para o qual A, B, C e D têm essas coordenadas aqui, em torno do eixo das ordenadas, o eixo Y, por uma volta completa. Em relação ao sólido geométrico originado por essa rotação, observa-se um volume V em centímetros cúbicos e uma área total A em centímetros quadrados. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta a razão entre o volume e a área total do sólido em questão. Então, vamos primeiramente fazer a representação dos pontos A, B, C, D no plano XY, já que vemos aqui que todas apresentam coordenadas z iguais a zero. Então, temos aqui a nossa representação dos pontos ABCD no plano XY e vamos agora rotacionar em torno do eixo das ordenadas, que é o nosso eixo Y, obtendo a seguinte figura. Analisando aqui o nosso sólido, temos que a altura dele, h, vai ser igual a 2. Nós temos aqui que o raio maior vai ser igual a 5, que é onde se encontra os pontos B e C, a coordenada x, e o raio menor, que é onde se encontram as coordenadas A e D, vai ser igual a 3. Então, sendo assim, nós podemos agora calcular o volume desse nosso sólido como o volume do cilindro maior menos o volume do cilindro menor, obtendo então π vezes o raio ao quadrado maior, ou seja, 25, isso vezes a altura, que é 2, menos π vezes raio ao quadrado, onde o raio agora é do cilindro menor, então 3 ao quadrado é 9, vezes a altura, que é 2. Então, com isso, obteríamos que o volume vai ficar 50π menos 18π, e o volume do nosso sólido vai ser igual a 32π centímetros cúbicos. Já a área total do nosso sólido vai ser dada pela área lateral, que está do lado de fora, dada por 2 vezes π vezes o raio, que é igual a 5, e isso vezes a altura, que é 2, mais a área lateral interior, que é do cilindro menor, ou seja, 2π vezes o raio, que é 3 vezes 2, e teremos que somar ainda as áreas das bases superior e inferior. Então, teremos aqui mais π vezes o raio maior ao quadrado, que seria 25, menos π vezes o raio menor ao quadrado, que seria 9. E isso vezes 2, já que a área superior da base é igual à área inferior. Então, disso, teríamos que a área total seria igual a 10π vezes 2, que fica 20π, mais 6 vezes 2, teríamos 12π, mais 25π menos 9π, seria 16π vezes 2, que daria 32π, obtendo que a área total vai ser igual a 32 mais 32, dando 64π centímetros quadrados. Logo, para esse exercício, queremos determinar a razão entre o volume e a área total. Então, temos que o volume dividido pela área total vai ser igual a 32π sobre 64π. Já simplificando as unidades, teríamos aqui em centímetros, ou seja, isso aqui seria igual a 0,5 centímetros, dado aqui na alternativa D. Questão 22. Considere os pontos A, B, C e D, todos em R3. Em relação a esses pontos e aos vetores determinados por eles, é correto afirmar que, então, na nossa alternativa A, nós temos a afirmação que o vetor AB é equivalente ao vetor CD. Então, o vetor AB, que é dado pelo ponto B menos ponto A, teria coordenadas 6 menos 5, que é 1, 4 menos 3, que é 1, e 3 menos 2, que também é 1. Enquanto o vetor CD, ele é dado por D menos C, ficando com 6 menos 7, menos 1, 3 menos 2, que é 1, e 4 menos 1, que é 3. Então, vemos aqui claramente os vetores AB e CD não apresentam a mesma direção, módulo e sentido, logo, a alternativa A está incorreta. Esses vetores não são equivalentes. A alternativa B nos diz que o ângulo entre o vetor AC e o vetor BD é menor que 45 graus. Então, temos aqui o vetor AC, dado por C menos A,
ficaria 7 menos 5, que é 2, 2 menos 3, que é menos 1, e 1 menos 2, que também é menos 1. Enquanto o vetor BD é igual a D menos B, ficando com 6 menos 6, que é 0, 3 menos 4, que é menos 1, e 4 menos 3, que é 1. Note que se fizermos o produto escalar entre o vetor AC e o vetor BD, teríamos 2 vezes 0, que é 0, menos 1 vezes menos 1, que é 1, e menos 1 vezes 1, que é menos 1, obtendo 0 mais 1 menos 1, que é igual a 0. Isso implica que o vetor AC ele é perpendicular ao vetor BD, ou seja, eles fazem 90 graus, que é maior que 45 graus. Então, alternativa B, incorreta. Alternativa C, o produto vetorial entre os vetores AD e BC é 5, 2 e 3. Então, o vetor AD, primeiramente, ele é dado por D menos A, ou seja, 6 menos 5, que é 1, 3 menos 3, que é 0, e 4 menos 2, que é 2. Enquanto o vetor BC, dado por C menos B, ficaria 7 menos 6, que é 1, 2 menos 4, que é menos 2, e 1 menos 3, que é menos 2. Então, o produto vetorial entre AD e BC seria dado pelo determinante dos vetores direcionais IJK, aqui na primeira linha, o vetor AD 102 na segunda linha e o vetor 1 menos 2, menos 2, ou seja, o vetor BC aqui na nossa terceira linha. Obtendo, então, 0 mais 4, seria 4, 2 mais 2, obtendo 4 também, e menos 2 mais 0, ou seja, menos 2 na terceira coordenada, que é diferente do vetor 5, 2, 3. Então, alternativa C, incorreta. A alternativa D, os pontos A, B, C e D são coplanares. Então, para isso, estarei obtendo a equação do plano que passa por ABC, dada por x, y, z, igual coordenada A, que é 5, 3, 2, mais lambda vezes AB, que é o vetor 1, 1, 1, mais mi vezes AC, que é o vetor 2, menos 1, menos 1, com lambda e mi sendo parâmetros reais. Então, essa aqui é a equação do plano, que passa pelos pontos A, B e C, e vamos verificar se ele também passa por D, ou seja, se tomarmos x, y, z igual a 6, 3, 4, se existem lambda e mi que satisfazem esse sistema. Então, disso aqui, teríamos o x, que é 6, igual a 5, mais lambda, mais 2mi. O y, que é 3, igual a 3 mais lambda, menos mi. E o z, que é 4, igual a 2 mais lambda, menos mi. Obtendo aqui o sistema dado por lambda mais 2mi igual a 1, lambda menos mi igual a 0 e lambda menos mi igual a 2. Então, analisando aqui a segunda e a terceira equação, vemos que, ao subtrairmos uma da outra, obteríamos que 0 é igual a menos 2, ou seja, esse aqui é um sistema impossível, não existe lambda e mi que satisfaça essas três condições. Logo, D não pertence ao plano que passa em ABC, concluindo que ABC e D não são coplanares. E, consequentemente, podemos afirmar que o quadrilátero ABCD é reverso, já que eles não estão no mesmo plano, obtendo aqui como alternativa correta a alternativa E. Questão 23. Observe o sistema de equações representado nas incógnitas x, y e z a seguir. Então, temos aqui o nosso sistema. Assinale a alternativa coerente em relação às possíveis restrições para o valor de A, de forma que o sistema apresentado admita uma única solução. Então, queremos uma única solução, ou seja, um sistema SPD, possível e determinado, e para obtermos isso, basta verificarmos que o determinante dos coeficientes, então de x, y e z, em cada uma das situações, então 2, menos 1, 6, e o último aqui, 5, 2 e menos a ao quadrado menos 4, o determinante desses coeficientes deve ser diferente de zero. Então, dado isso, nós temos que 1 vezes menos 1 vezes menos a ao quadrado menos 4, teríamos a ao quadrado menos 4, mais 18 vezes 5, que seria 90, mais 4, menos 5 vezes menos 1, ficaríamos com mais 5, vezes
menos 6 vezes menos a ao quadrado menos 4, teríamos mais 6 ao quadrado menos 24. E, finalmente, menos 12 vezes 1, ficaríamos com menos 12. E isso tem que ser diferente de zero. Então, tomando aqui os termos similares, a ao quadrado mais 6 ao quadrado, teríamos 7 ao quadrado, menos 4 mais 4 daria 0, 90 mais 5, 95, 95 menos 36, nós teríamos, então, mais 59. Isso aqui tem que ser diferente de zero, ou ainda, nós precisaríamos que a ao quadrado fosse diferente de menos 59 sobre 7. Porém, a ao quadrado, como a é um número real, isso aqui é sempre maior ou igual a zero, então a ao quadrado nunca será igual a menos 59 sobre 7, obtendo então como alternativa correta que não há restrição para o valor de a. Então, dado aqui na alternativa E. Questão 24. Considere uma matriz quadrada A de ordem n, para o qual o determinante de A é igual a 1 e determinante de 2A igual a 16. Sabendo que B é uma matriz quadrada de ordem 4, com o determinante de B igual a n² menos 12, assinale a alternativa que apresenta o valor numérico de determinante de NB. Então, primeiramente, vamos procurar determinar quem é n, que é a ordem de A. Sabemos que o determinante de A é igual a 1 e que o determinante de 2 vezes A é igual a 16. Sabemos aqui, quando multiplicamos uma matriz por uma constante, o seu determinante é dado pelo número que foi multiplicado elevado à ordem da matriz, isso vezes o determinante da própria matriz. Isso aqui temos, que é igual a 16. Como o determinante de A é igual a 1, não irá interferir em nada, logo, n aqui será igual a 4, já que 2 elevado a 4 é igual a 16. Partindo agora para a nossa matriz B, nós temos que o determinante de B é igual a n² menos 12, ou seja, 16 menos 12, que é igual a 4. E calculando agora o determinante de NB, que é dado por 4 vezes B, nós vimos que isso aqui será igual a 4, que é o número que multiplica a matriz B, elevado à ordem de B, que é também 4, vezes o determinante de B. Então, isso aqui ficaria 4 elevado a 4, vezes o determinante de B, que também descobrimos ser 4, obtendo aqui 4 elevado a 5, e reescrevendo 4 como 2 ao quadrado, nós teríamos, então, 2 elevado a 10, dado aqui na alternativa A. Questão 25. Determine a razão R entre a ordenada e a abscissa do ponto A com Q maior que 2, sabendo que os pontos B, menos 5, 2 e C, 7, 2 são tais que o ângulo ABC é igual a 120 graus e que a distância DAB entre os pontos A e B é igual a 7. Então, como sempre, vamos procurar fazer um esboço desse problema. Então, temos aqui a representação do nosso problema e podemos traçar aqui uma reta vertical do ponto A e uma reta horizontal aqui a partir do ponto B, de forma que se encontrarão aqui, formando um ângulo de 90 graus, em que esse ponto estarei chamando de ponto D. E temos que o ângulo ABD será igual a 60 graus, já que esse é o ângulo suplementar do ângulo ABC, que é dado igual a 120 graus. E tendo esse triângulo retângulo ABD, nós podemos utilizar a relação de seno e cosseno para obter que o cateto AD vai ser igual a 7 vezes o seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2, enquanto o cateto BD ele vai ser igual a 7 vezes o cosseno de 60 graus, que seria igual a meio. Sendo assim, as coordenadas do ponto A serão dadas por, então, a coordenada x será igual a coordenada B mais a distância até BD. Então, a coordenada B é menos 5 e BD eu ando ainda menos 7 sobre 2, já que eu ando um pouco mais para a esquerda, em sentido dos negativos. Então, eu teria menos 5 menos 7 sobre 2, que é menos 17 sobre 2. Enquanto a coordenada y do nosso ponto A seria 2, da altura até a reta BC, mais a distância AD, que é igual a 7 raiz de 3 sobre 2, ou seja, teríamos 2 mais 7 raiz de 3 sobre 2. Sendo assim, a nossa razão R, que foi pedida, sendo ela a ordenada de A sobre a abscissa de A, seria dada por 2 mais 7 raiz de 3
sobre 2, e tudo isso sobre menos 17 sobre 2. Sendo assim, a nossa coordenada R seria dada por menos 4 mais 7 raiz de 3 sobre 17, que se encontra aqui na alternativa B. Questão 26. Assinale a alternativa que apresenta a área delimitada pelos gráficos das curvas C1 e C2 em unidade de área, em que C1 e C2 são essas parábolas aqui. Então, primeiramente, vamos determinar os pontos de coordenada x, ou seja, as abscissas em que as parábolas se cruzam. Então, igualando as funções, teríamos x menos 2 ao quadrado mais 1 tem que ser igual a menos x menos 3 ao quadrado mais 2. Então, expandindo aqui, teríamos x quadrado menos 4x mais 4 mais 1, ficaria mais 5, igual a x quadrado, já trocando o sinal, menos 6x mais 9, então ficaria menos 9 mais 2, menos 7. Então, reescrevendo aqui, temos 2x ao quadrado menos 10x mais 12 igual a 0. Simplificando por 2 a nossa equação, teríamos x² menos 5x mais 6 igual a 0, que tem discriminante 25 menos 24 igual a 1, e x seria dado por 5 mais ou menos 1 sobre 2, obtendo aqui x1 igual a 6 sobre 2, que é 3, e x2 igual a 4 sobre 2, que é 2. Então, temos aqui as abscissas 2 e 3, que as parábolas se cruzam. Logo, a área entre elas será dada pela integral da função que está por cima. Como aqui temos uma parábola com concavidade para baixo e uma parábola com concavidade para cima, a função que estará por cima é a parábola que tem concavidade voltada para baixo. Sendo assim, nós temos a integral de 2 a 3 de menos x menos 3 ao quadrado mais 2, menos a função que se encontra por baixo, que é dado por x menos 2 ao quadrado mais 1. Então, isso aqui, dx. E essa integral ficaria, então, a integral de 2 a 3. Note que já realizamos a subtração, só que ao contrário. Então, obteríamos aqui menos 2x² mais 10x menos 12 dx. E a integral disso aqui ficaria, então, menos 2x ao cubo sobre 3, mais 10x² sobre 2, ficando com 5x², menos 12x, variando de 2 a 3. Então, substituindo aqui, nós teríamos 3 ao cubo sobre 3 seria 3 ao quadrado, que é 9, vezes menos 2, teríamos menos 18. 3 ao quadrado, que é 9, vezes 5, daria mais 45. E menos 12 vezes 3, ficaríamos com menos 36. Isso aqui, menos, agora substituindo por 2. 2 ao cubo é 8, vezes menos 2 terços. Teríamos menos 16 terços, mais 2 ao quadrado, que é 4 vezes 5, ficaríamos com mais 20. E menos 12 vezes 2, teríamos menos 24. Disso aqui, obteríamos, então, menos 18 menos 36, que daria menos 54, mais 45, teríamos menos 9. Isso, menos 20 menos 24, teríamos menos 4, ou menos 12 sobre 3, que, juntando com menos 16 terços, obteríamos menos 28 terços. E com o sinal aqui de fora, teríamos, então, mais 28 terços. E 28 terços menos 9 seria igual a 1 sobre 3, que é dado aqui na alternativa C. Questão 27. Determine o valor da integral I, representada a seguir e limitada a menos 2 menor que x menor que 2. Então, temos aqui a nossa integral. E antes de resolvermos, vamos procurar reescrever a nossa função, que está sendo integrada, fazendo aqui a divisão de x² menos 8x mais 15 por x² menos 9. Então, teríamos aqui 1. Então, 1 vezes x², invertendo o sinal, teríamos menos x². E 1 vezes menos 9, já invertendo o sinal, teríamos mais 9. Então, disso aqui, obteríamos menos 8x mais 24 como o resto. Ou seja, podemos reescrever nosso problema como a integral de menos 2 a 2 de 1 mais
menos 8x mais 24 sobre x² menos 9. E já separando, teríamos então menos 8x sobre x² menos 9 mais 24 sobre x² menos 9. Isso aqui dx. Note que essa parte que aparece a função menos 8x sobre x² menos 9, isso aqui é uma função ímpar, já que temos que f de menos x seria igual a 8 sobre x² menos 9, que é exatamente menos f de x. Ou seja, quando integramos uma função ímpar em um intervalo simétrico em relação a zero, já sabemos de cara que essa integral é igual a zero. Então, podemos desprezar essa função do meio e calcular somente a integral de menos 2 a 2 de 1 mais 24 sobre x² menos 9. Então, temos aqui dx, a nossa integral que estaremos trabalhando. E para resolver essa parte da direita, a função 24 sobre x² menos 9, estaremos utilizando frações parciais. Então, 24 sobre x² menos 9, que eu posso escrever como x menos 3 vezes x mais 3, quando utilizarmos as frações parciais, temos que isso aqui será igual a um coeficiente a sobre x menos 3, mais um coeficiente b sobre x mais 3. Então, primeiramente, multiplicando aqui ambos os lados da equação por x menos 3 vezes x mais 3, chegaríamos em 24 igual a vezes x mais 3 mais b vezes x menos 3. Então, se x aqui for igual a menos 3, teríamos que 24 é igual a menos 6b, ou seja, b é igual a menos 4. E se x fosse igual a 3, obteríamos então que 6a é igual a 24, logo a seria igual a 4. Então, temos aqui a integral de 1, que seria x, variando de 2 a menos 2, já obteríamos direto 4, mais a integral de 24 sobre x² menos 9, seria equivalente a fazermos a integral de menos 2 a 2 de a sobre x menos 3, que nos daria 4 sobre x menos 3, mais b sobre x mais 3, que seria menos 4 sobre x mais 3. E integrando isso aqui, chegaríamos em 4 mais, já colocando 4 em evidência também, teríamos ln do módulo de x menos 3 menos ln do módulo de x mais 3. Isso aqui variando de menos 2 a 2. Então, disso aqui, obteríamos 4 mais 4 vezes, primeiramente substituindo x igual a 2, teríamos ln de 1, já que está aqui em módulo, que seria 0, menos ln de 5, então teríamos simplesmente menos ln de 5, menos o ln de menos 5, em módulo ficaria o ln de 5 novamente, mais o ln de 1, que também é 0. Então, obtemos como resultado 4 mais 4 vezes menos 2 ln de 4, ou ainda 4 menos 8 ln de 4, dado aqui na alternativa C. Questão 28. Sabe-se que a expressão que permite encontrar o custo diário C de x para a fabricação de x mil unidades de certa mercadoria, com 5 menor que x menor que 15, é dada por C de x, dada aqui, com C de x em milhares de reais. Considerando que o preço de venda de cada 1000 unidades dessa mercadoria é igual a 10,50, assinale a alternativa que apresenta a quantidade de mercadorias que devem ser vendidas para que se observe lucro positivo após ter ultrapassado o valor de custo máximo. Então, vamos estar utilizando aqui a nossa função lucro, que é dada pelo preço de venda, que é 10,50, multiplicado pela quantidade de milhares de peças que vendemos, menos a função custo, que seria essa c de x aqui. Então, ficaríamos com mais 7x² menos 140x mais 525. Então, a nossa função lucro seria dada por 7x² menos 129,50x mais
525. E vamos determinar aqui quais são as raízes dessa função, para então fazermos o estudo de sinal e verificarmos onde teremos um lucro positivo. Então, primeiramente, simplificando nossa equação por 7, ficaríamos com x² menos 18,5 vezes x mais 7,5 igual a zero. E ainda aqui, para facilitar as contas e tirarmos o decimal, estarei multiplicando por 2 e obtendo a seguinte equação. Então, nosso discriminante seria dado por 37². Estarei calculando aqui, então, 37 vezes 37, ficaríamos com 49, 25, 21, 11, então 9, 6, 3 e 1. 1.369, menos 8 vezes 150, que é 1.200, ou seja, nosso delta aqui seria 169. Então, x seria igual a 37, mais ou menos a raiz de 169, que é 13, e isso dividido por 2 vezes a, que é 4. Então, como raiz, teríamos aqui 50 sobre 4, que é 12,5, e teríamos também 24 sobre 4, que é 6. Fazendo um estudo rápido de sinal, teríamos aqui, então, 6 e 12,5 como raízes da nossa função L de x, que representa uma função quadrática com concavidade para cima, já que o nosso coeficiente que multiplica o x² é positivo. Então, teríamos aqui positivo, aqui negativo e aqui positivo. Note que o nosso valor de x está entre 5 e 15, então não temos interesse para valores menores ou iguais a 5 ou maiores ou iguais a 15. Sendo assim, nós estaríamos tomando como solução o intervalo que vai de 5 a 6, sem incluir os extremos, união com 12,5 a 15. E como estamos trabalhando na casa de milhares, nós teríamos de 5.001 a 5.999 e de 12.501 a 14.999, o que encontramos aqui apenas satisfazendo na alternativa D. Note que o intervalo 5.001 a 5.999 não aparece aqui nas nossas alternativas pelo fato que ele quer a quantidade de mercadorias após ter ultrapassado o valor de custo máximo. E o valor de custo máximo é obtido pelo x do vértice da nossa função c de x, que é dado por menos b sobre 2a, ou seja, menos 140 sobre 2 vezes menos 7, que é menos 14, igual a 10, ou seja, a partir de 10.000 peças. Sendo assim, de fato, obtemos a alternativa correta, a alternativa D. Questão 29. Após uma série de estudos em relação às características de certa espécie de cupim em seu habitat natural, pesquisadores agruparam os dados experimentais e utilizaram um método de ajuste de curvas para determinar uma função que modela o comprimento c em milímetros desse tipo de cupim em função de seus d dias de vida, pela fórmula dada aqui. Foi capturado um exemplar dessa espécie cujo comprimento era igual a 8,45 milímetros. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta em dias o tempo de vida desse exemplar na data de sua captura. Então, temos aqui o seu comprimento 8,45, que será o valor de c de d, ou seja, 8,45 vai ser igual a 3,45 mais o logaritmo de d mais 1 na base 2. E resolvendo isso aqui, teríamos a equação logaritmo de d mais 1 na base 2, igual a 8,45 menos 3,45, que seria simplesmente 5, ou seja, d mais 1 é igual a 2 elevado a 5, que é 32, obtendo que d é igual a 31 dias, dado aqui na alternativa B. Questão 30. Após acionada a pressão de uma bomba hidráulica usada para movimentar fluidos de baixa viscosidade, varia de acordo com a função trigonométrica P de x aqui, em que K é uma constante real não nula, conhecida pelo operador do equipamento, e x é um valor positivo em radianos associado à variação de energia potencial ocasionada pela variação de pressão em seu interior. Sabe-se que a manutenção dessa bomba hidráulica está condicionada a P de x igual a zero. Diante do exposto, assinale a alternativa que satisfaz as condições apresentadas para que a bomba hidráulica passe por manutenção. Então, queremos que ocorra manutenção, ou seja,
queremos a condição P de x igual a zero, então temos que K vezes o cosseno de π sobre 2 menos x, mais o seno de x mais π sobre 2 deve ser igual a zero. Então, dividindo aqui por k, já que k é uma constante diferente de zero, e já utilizando as relações de soma de arcos, temos que cosseno de π sobre 2 menos x seria cosseno de π sobre 2, que é zero, vezes cosseno de x, mais seno de π sobre 2, que é 1, vezes seno de x, dando simplesmente seno de x. Mais a soma aqui de seno de x mais π sobre 2 ficaria com seno de x vezes o cosseno de π sobre 2, que é zero, mais cosseno de x vezes o seno de π sobre 2, que é 1. Então, teríamos mais cosseno de x, e isso aqui tem que ser igual a zero. Ou seja, queremos que o seno de x seja igual a menos cosseno de x. Então, vamos dar uma olhada no círculo trigonométrico agora? Então, analisando aqui o círculo trigonométrico, nós temos que as nossas soluções dessa equação serão dadas por x igual a m vezes π menos π sobre 4, onde o nosso m é um número inteiro qualquer, e utilizando 3,14 no intuito de obter alguma das alternativas, podemos testar então para m igual a 1, ou seja, temos que calcular π menos π sobre 4, e também teremos que calcular a nossa outra opção, que seria 2π menos π sobre 4. Então, aqui da nossa primeira opção, teríamos x igual a 3π sobre 4, enquanto na segunda opção nós teríamos x igual a 7π sobre 4. Então, 3 quartos aqui no caso seria 0,75, então 3,14 multiplicado por 0,75, teríamos 20, 7, 15, 28, 9 e 21. Somando aqui, teríamos então como solução 2,355, que não se encontra aqui em nenhuma das alternativas, e sabemos que 7π sobre 4 é 3π sobre 4 mais π. Então, basta tomarmos aqui nosso resultado anterior, 2,355, e adicionarmos 3,14. Então, dessa forma, obteríamos como outra possibilidade de resultado o valor de 5,495, que também não se encontra aqui entre as nossas alternativas, e por isso essa questão deve ser anulada, já que não encontramos aqui um gabarito para as possíveis respostas. O gabarito fornecido pelo IF Baiano marcava a alternativa A como correta, porém, caso a alternativa A fosse de fato correta, nós teríamos então a equação seno de x igual a cosseno de x, e estaria pegando este ponto aqui. Então, talvez o avaliador tinha o intuito de colocar um sinal negativo aqui na nossa equação do p de x, ou em algum outro lugar, de forma que, quando simplificássemos, chegasse nessa alternativa. Questão 31. Em um pequeno pasto verde plano, com formato quadrado de lados medindo 110 metros, foi reservada uma pequena área, também quadrada, mas com apenas 10 metros de lado, para o plantio experimental de girassóis. Sabe-se que a área destinada aos girassóis é limitada por uma cerca muito resistente que os protege de toda e qualquer ameaça externa, com um robusto mourão de dimensões expressíveis em cada vértice do quadrado. Também é informado que, por questões estéticas, a área reservada aos girassóis ocupa no pasto a posição mais central possível, de modo que o encontro das diagonais do quadrado que delimita o espaço dos girassóis coincida com o encontro das diagonais do quadrado que delimita o pasto. Um cavalo foi colocado para passar na área interna ao pasto e externa ao canteiro de girassóis, de modo que ficasse amarrado a um dos mourões que delimitam a área dos girassóis. Sabe-se que a corda que prende o cavalo é bem maleável e permite que ele passe livremente, distanciando-se até, no máximo, 20 metros do mourão a que está amarrada. Considerando π igual a 3,14, assinale a alternativa que apresenta a área máxima a que o cavalo tem acesso, sabendo que não há acesso a qualquer parte da área interna do canteiro de girassóis e que a corda pode se dobrar ao tocar um obstáculo. Então, como sempre, vamos procurar representar esse problema através de um desenho. Então, temos aqui como descrito o nosso pasto.
a região circular que o cavalo pode andar em relação ao mural que ele está fixado, forma uma circunferência representada de azul, porém, ao atingirmos o extremo, nós teríamos a corda agora limitada pelos outros mourões, formando simplesmente uma circunferência agora de raio 10. Então, dada essa representação aqui, a nossa área total seria composta por essas 3 partes de círculo, em que, tomando o azul primeiro, ele representa 3/4 de um círculo de raio 20, ou seja, 3/4 de π vezes o seu raio ao quadrado, mais temos 2 vezes as partes dos círculos representados em verde aqui, que apresentam, então, 1/4 da área desse círculo, que é dado por π vezes o seu raio, que no caso agora é 10, ao quadrado. Sendo assim, a nossa área seria dada por 400π sobre 4, que é 100π, vezes 3, teríamos 300π. E aqui ao lado, nós poderíamos simplificar 2 com 4, obtendo meio, de π vezes 10 ao quadrado, que é 100, 100π sobre 2, teríamos, então, 50π. Ou seja, a nossa área é igual a 350π. E utilizando π igual a 3,14, nós teríamos a conta, então, 31,4 vezes 35. E isso aqui ficaria, então, 20, 7, 15, 12, 4 e 9. Então, somando, teríamos aqui como solução 1.099 metros quadrados, que se encontra aqui na alternativa A. Questão 32. Para certo fenômeno físico, era possível observar a variação do fluxo eletromagnético Y relacionada à intensidade de carga X aplicada em certa região através da equação diferencial a seguir, condicionada a y de π sobre 2 igual a 3. Temos aqui, então, a nossa EDO. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta a função y de x. Então, primeiro note que a EDO dada é uma EDO separável. Ou seja, tínhamos aqui inicialmente que dy dx é igual a e elevado a menos y mais 1 vezes o seno de x, isso sobre 1 mais cosseno de x. E podemos reescrever isso aqui como 1 sobre e elevado a menos y mais 1 dy. Isso aqui vai ser igual a seno de x dividido por 1 mais cosseno de x. Isso aqui, dx. Então, simplificando mais um pouquinho, o lado esquerdo, podemos multiplicar por e elevado a y no numerador e denominador, obtendo e elevado a y sobre 1 mais e elevado a y dy igual a seno de x sobre 1 mais cosseno de x, dx. Então, agora, integrando aqui em ambos lados da nossa equação, temos, então, que a integral de e elevado a y sobre 1 mais e elevado a y dy é igual a ln de 1 mais e elevado a y. Podemos verificar isso aqui fazendo a integral em relação a y, que aqui resultaria na derivada de dentro, que seria e elevado a y, multiplicado pela derivada de fora, que é o ln, aplicada na de dentro, resultando 1 sobre 1 mais e elevado a y. E isso aqui seria igual da mesma forma, temos aqui o mesmo padrão. Então, nesse caso, teremos menos ln de 1 mais cosseno de x, já que a derivada de 1 mais cosseno de x resultaria em menos seno de x. Então, com o sinal aqui, ficaríamos com seno de x. E isso vezes 1 sobre, devido a ln, 1 mais cosseno de x. E ainda temos aqui mais a nossa constante. Então, para determinarmos a constante, utilizaremos a condição de contorno, y de π sobre 2 igual a 3. Então, temos aqui ln de 1 mais e elevado a 3 vai ser igual a menos o ln de 1 mais cosseno de π sobre 2, que é zero, ficando simplesmente com ln de 1, e isso mais c. Como ln de 1 é zero, temos que o c vai ser igual ao ln de 1 mais e elevado ao cubo. Então, voltando aqui à nossa equação, que foi determinada aqui, temos então que isso aqui implica, já isolando as nossas variáveis e utilizando que a soma de logaritmos é o logaritmo do produto dos logaritmandos, ou seja, ficaríamos com ln de 1 mais e elevado a y vezes 1 mais cosseno de x.
Isso daqui vai ter que ser igual ao c, que vimos que é ln de 1 mais e elevado ao cubo. E como o ln é uma função injetiva, temos então que 1 mais e elevado a y vezes 1 mais cosseno de x é igual a 1 mais e ao cubo. Então, já podemos reescrever isso aqui como 1 mais e elevado ao cubo sobre 1 mais cosseno de x. Com isso, obtemos que e elevado a y vai ser igual a essa partezinha aqui da direita, menos 1, e já fazendo o MMC, então basta subtrairmos do numerador menos 1 menos cosseno de x, obtendo então e ao cubo menos cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. Finalizando o exercício, então, basta tirarmos o logaritmo em ambos os lados, obtendo que y será igual ao ln de e elevado ao cubo menos cosseno de x dividido por 1 mais cosseno de x. E isso aqui encontramos na alternativa E. Questão 33. Duas circunferências lambda1 e lambda2 são tais que lambda1 tem centro C1, 2, 3 e raio R1, 3 unidades, enquanto lambda2 tem centro C2, 4, 4 e raio R2, 2 unidades. Diante disso, assinale a alternativa que apresenta a distância entre as intersecções entre as circunferências lambda1 e lambda2. Então, primeiramente, esse u poderia ser uma variável, como poderia ser unidade da forma que eu li. Então, se tratando de exercício genérico, poderíamos simplesmente tomarmos o igual a 1 e adotarmos que R1 igual a 3 e R2 igual a 2, e assim a nossa alternativa que estaríamos procurando seria 4, 20 mais raiz de 20 sobre 5, alguma dessas, simplesmente considerando que u seja igual a 1. Sendo assim, primeiro vamos construir aqui as equações das circunferências. Então, para lambda1, nós temos x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos seu y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, que seria 9. Já a circunferência lambda2 seria dada por x menos 4 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, igual a 2 ao quadrado, que é 4. Então, daqui, podemos fazer um sistema para determinarmos os pontos que eles têm em comum. E das equações, então, já reescrevendo, temos x ao quadrado menos 4x mais y ao quadrado menos 6y. E aí, com os números aqui, nós temos 4 mais 9, que é 13, menos 9, que é 4. Então, mais 4 igual a 0. E da nossa outra circunferência, teremos x ao quadrado menos 8x mais y ao quadrado menos 8y. E aqui dos números, dos coeficientes livres, nós temos 16 mais 16, que é 32, menos 4, 28, igual a 0. Subtraindo aqui uma equação da outra, nós obtemos 4x mais 2y menos 24 é igual a 0. Ou, simplificando aqui, 2x mais y menos 12 é igual a 0. Então, a nossa coordenada y vai ser escrita por menos 2x mais 12. E para determinarmos x, basta substituirmos y em uma das nossas equações. Então, tomando aqui a primeira equação, teremos x ao quadrado menos 4x mais y ao quadrado, que nos daria 4x ao quadrado menos 48x mais 144, menos 6 vezes y, que nos daria mais 12x, menos 72 mais 4, isso aqui tem que ser igual a 0. Então, nós ficamos com x² mais 4x², que é 5x ao quadrado, menos 4x menos 48x seria menos 52x, mais 12x nós teríamos menos 40x. E, por fim, temos aqui também 144 menos 72 seria 72, mais 4 ficaríamos com 76 igual a 0. Então, calculando aqui, delta seria 1.600 menos 20 vezes 76, que seria 1.520, obtendo aqui 80. Então, x seria 40 mais ou menos a raiz de 80 sobre 2 vezes o a, que é 5, então teríamos aqui 10. Ou ainda, posso estar reescrevendo isso aqui como 4
mais ou menos a raiz de 80 sobre 10. Não vou estar simplificando a raiz de 80 ainda. Então, o y, que é dado por menos 2 vezes o x mais 12, nos daria menos 2 vezes 4, que é menos 8. Já somando com 12, nós teríamos, então, 4. E mais ou menos raiz de 80 sobre 10 vezes menos 2, ficaria, então, menos mais raiz de 80 sobre 5. Então, só para entendermos a minha notação, se o x utilizar de mais, a coordenada y correspondente será menos, enquanto se o x utilizar de menos, a coordenada y correspondente será mais. Sendo assim, podemos agora determinar a distância entre esses pontos, que será a raiz quadrada da coordenada x de um ponto menos a coordenada x do outro ponto, que nos daria raiz de 80 sobre 5, e isso ao quadrado, ou seja, 80 sobre 25, mais a coordenada y de um ponto menos a coordenada y do outro ponto, que nos daria 2 vezes raiz de 80 sobre 5, e isso ao quadrado geraria 4 vezes 80 sobre 25, ou seja, a nossa distância vai ser 5 vezes 80, que é 400, sobre 25, e a raiz quadrada de 400 sobre 25 ficaria 20 sobre 5, concluindo então que essa distância é igual a 4, dado aqui na alternativa A. Questão 34. Sabendo que f de x é igual a ln de 3x mais 8 sobre 5x menos 4 e tudo isso elevado a 9, assinale a alternativa que apresenta o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f em sua única raiz real. Então, vamos primeiro estar determinando a raiz real dessa função, ou seja, o valor de x, tal que f de x é igual a zero. E para obtermos isso, então, temos o ln de 3x mais 8 sobre 5x menos 4 elevado a 9. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, temos que essa expressão aqui de dentro do ln, nosso logaritmando, é igual a e elevado a zero, que é 1. E já elevando aqui a nossa expressão a 1 sobre 9, ficaríamos com 3x mais 8 sobre 5x menos 4 é igual a 1 elevado a 1 sobre 9, que também é 1. Ou seja, 3x mais 8 é igual a 5x menos 4, ou ainda 2x é igual a 12, concluindo então que a nossa raiz é dada por x igual a 6. Então agora, para obtermos o coeficiente angular da reta tangente, nós temos que esse coeficiente ele é exatamente a derivada da função avaliada no ponto, que no caso aqui é x igual a 6. Então, primeiramente, precisaremos da derivada da função f. E, para isso, vamos manipular a função um pouquinho, usando as propriedades do logaritmo. Então, sabemos aqui que a potência pode vir multiplicando, e a divisão dos logaritmandos vai virar uma subtração de logaritmos. Então, teremos o ln de 3x mais 8 menos o ln de 5x menos 4. E isso aqui, agora, ao realizarmos a derivada, nos daria 9 vezes a derivada de ln 3x mais 8, ficaria 3 sobre 3x mais 8, e isso aqui, menos a derivada de ln de 5x menos 4, nos daria, então, 5 sobre 5x menos 4. Então, o nosso coeficiente angular vai ser dado por f' de 6, que basta, então, substituirmos na expressão de cima x igual a 6, resultando em 9 vezes 3 sobre 3 vezes 6, que é 18, mais 8, 26, menos 5 sobre 5 vezes 6, que é 30, menos 4, também 26. Então, nosso coeficiente angular vai ser dado por 3 menos 5, que é menos 2, menos 2 vezes 9 ficaria menos 18, e simplificando com 26 por 2, nós obteríamos menos 9 sobre 13, dado aqui na alternativa A. Questão 35. Considere as elipses ε1 e ε2, para as quais ε1 é dada aqui e ε2 por essa equação. Sabendo que f11 e f21 são os focos de ε1, enquanto f12 e f22 são os focos de ε2, assinale a alternativa que apresenta a área, em unidades de área, do quadrilátero convexo formado por esses focos. Então, primeiramente, da nossa primeira elipse, ao dividirmos por 6.400, obteríamos a equação x²
sobre 100 mais y ao quadrado sobre 64, e isso aqui é igual a 1. Enquanto da nossa outra elipse, elipse ε2, ao dividirmos por 4.225, obteríamos x ao quadrado sobre 25 mais y quadrado sobre 169. Isso aqui vai ficar igual a 1. Então, tendo aqui os eixos maiores e menores, nós conseguimos calcular a distância do centro das nossas elipses, que é 0, 0, até seus focos. Então, utilizando aqui a relação que nos diz que o eixo maior ao quadrado é igual ao eixo menor ao quadrado mais essa distância ao quadrado, nós obtemos, então, que c ao quadrado é igual a 36, ou seja, c é igual a 6. E da mesma forma, aqui embaixo, nós obtemos que 169 vai ficar igual a 25 mais c quadrado, agora para outra elipse, obtendo, então, que c quadrado é igual a 144, ou seja, c é igual a 12. Obtendo esses dados, vamos, então, agora fazer um esboço, graficamente, do nosso quadrilátero convexo, que apresenta como vértice os focos dessas duas elipses. Então, temos aqui os nossos focos, em que esse gráfico está representado de 3 em 3 unidades. Então, na nossa elipse ε1, nós temos que o eixo maior está em relação ao eixo x. Então, o foco 1, 1 e f1, 2 vão estar a 6 unidades de distância do centro, que é aqui o 0, 0, no eixo x. Enquanto a elipse ε2 tem o seu eixo maior no eixo y, fazendo com que os focos também estejam no eixo y, agora numa distância de 12 do centro da elipse, que é dado também na coordenada 0, 0. Sendo assim, vemos que o nosso quadrilátero é composto por dois triângulos semelhantes e essa área, então, pode ser dada por duas vezes a base do triângulo, que é a distância de f1, 1 até f1, 2, ou seja, 12 vezes a altura, que também é 12, dividido por 2, obtendo, então, que a nossa área é igual a 144 unidades de área, dada aqui na alternativa E. Questão 36. Sabe-se que uma carga elétrica Q, dada em Coulomb, é distribuída sobre uma região retangular R, delimitada e determinada por 1 menor ou igual a x menor ou igual a 3 e 0 menor ou igual a y menor ou igual a 2, de modo que a densidade de carga no ponto xy é expressa por sigma de xy igual a 4xy mais 0,3x². Sabendo que a relação entre a carga Q e a densidade sigma sobre a região R se dá pela integral dupla da densidade na área da região retangular, ou seja, essa continha aqui, qual é a carga total em Coulomb na região retangular R? Então, a nossa carga total Q vai ser dada pela integral dupla da região R, que x é delimitada entre 1 e 3, enquanto y é delimitada entre 0 e 2, da nossa função sigma, que é dada por 4xy mais 0,3x². Então, isso aqui em relação a dy e na sequência em relação a dx. Então, temos aqui, integrando em relação a y, 4xy ficaria 4xy² sobre 2, ou simplesmente 2xy², e 0,3x² ficaria 0,3x² vezes y. Isso aqui variando de 0 a 2 dx. Então, substituindo os valores extremos aqui da nossa integral, nós obteríamos 4 vezes 2x, que é 8x. Então, temos aqui 8x, mais 0,3x² vezes 2, que seria 0,6x², menos 0, ou seja, simplesmente essa funçãozinha aqui. E integrando em relação a x agora, teríamos 8x² sobre 2, ou seja, simplesmente 4x², mais 0,6x³ sobre 3, que daria 0,2x³, variando de 1 a 3. Substituindo aqui, ficaríamos com 9 vezes 4, que é 36, mais 27 vezes 0,2, que seria 5,4, menos 4, menos 0,2. Então, somando aqui, teríamos 36 menos 4, que é 32, mais 5,4, 37,4, menos 0,2, 37,2 Coulomb, dado aqui na alternativa C. Questão 37.
Em geral, as funções trigonométricas têm características que favorecem sua aplicação em situações que têm comportamento periódico. Em especial, a função y igual a cossena quarta de x permite descrever o comportamento de certa variação com um período igual a π. Determine a raiz da equação da reta tangente à curva y igual a cossena quarta de x em x igual a π sobre 4 e assinale a alternativa correta. Então, temos aqui a nossa função y igual a cossena quarta de x. Queremos determinar a equação da reta tangente, então seu coeficiente angular vai ser obtido, primeiramente, tomando aqui a derivada da nossa função, que é menos 4 vezes seno de x vezes cosseno ao cubo de x, e, utilizando o ponto de tangência, que é x igual a π sobre 4, obtemos o coeficiente angular, que é menos 4 vezes o seno de π sobre 4, que é 1 sobre raiz de 2, vezes o cosseno ao cubo de π sobre 4, que é 1 sobre raiz de 2 ao cubo, ou ainda 1 sobre 2 raiz de 2. Então, disso aqui, obtemos que nosso coeficiente angular vai ser menos 4 sobre 4, ou seja, menos 1. Então, a equação da reta tangente é dada por y igual a menos x mais b. E como sabemos que a reta passa pelo ponto x igual a π sobre 4 e y igual a cossena quarta de π sobre 4, nós temos, então, cossena quarta de π sobre 4 seria 1 sobre raiz de 2 a quarta, que é 1 sobre 4, igual a menos π sobre 4 mais b. Ou seja, nosso coeficiente linear da reta vai ser π mais 1, isso aqui, sobre 4. Como queremos a raiz da equação da reta tangente, queremos o valor de x tal que y seja igual a zero. Então, temos aqui que x será igual ao b, ou seja, x é exatamente π mais 1 sobre 4, dado aqui na alternativa C. Questão 38. Um pequeno balão de propaganda está flutuando de forma a ficar preso ao chão apenas por uma corda vertical perfeitamente esticada. Um observador avista o balão pela primeira vez enquanto está na frente da farmácia e percebe que sua linha de visão forma um ângulo de 30 graus em relação à horizontal. Caminhando em direção à corda que segura o balão, passa por baixo dele e continua caminhando sempre em linha reta até que sejam completados 200 metros de caminhada, desde o ponto à frente da farmácia, onde avistou o balão pela primeira vez. Voltando-se ligeiramente para trás, percebe que ainda é possível avistar o balão, entretanto agora sua linha de visão forma um ângulo de 60 graus em relação à horizontal. Se o observador tem seus olhos a 1,65 metros do chão, então o comprimento da corda é igual a... Então, use raiz de 3 aqui para aproximar e desconsidere as dimensões do balão. Então, primeiramente, vamos fazer o desenho representando este nosso problema. Dado aqui o desenho que representa o nosso problema, a primeira coisa que podemos notar é que esse triângulo maior possui ângulos de 30 e 60 graus, e para completar 180, o ângulo aqui que falta, de cima, seria um ângulo de 90 graus. Sendo assim, nós temos que isso aqui é um triângulo retângulo, de forma que 90 mais 30, 120, mais 60, 180 graus. E chamando esses lados aqui de x e y, e notando aqui que também temos ângulos de 90 graus, nós poderíamos, então, utilizar as relações trigonométricas e obter seno de 60 graus, que é igual a cateto oposto, que é h sobre hipotenusa, que é x, determinando que x vai ser h sobre raiz de 3 sobre 2, ou ainda 2h sobre raiz de 3. E da mesma forma, utilizando agora o triângulo da esquerda, nós temos que seno de 30 graus, isso aqui vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, obtendo que y vai ser igual a h sobre seno de 30 graus, que é meio, ou seja, y é igual a 2h. E agora, utilizando a relação de área, nós temos que a área do triângulo maior, tomando como base 200 metros, seria calculado por base, que é 200, vezes a altura, que é h, sobre 2, vai ser igual à área desse mesmo triângulo, agora tomando os catetos como base e altura, ou seja, x vezes y, que seria a nossa base vezes a altura, sobre 2. Simplificando aqui, ao multiplicarmos nossa equação por 2, poderíamos cortar os denominadores e obter que 200h
é igual a x vezes y, que nos daria 4h² sobre raiz de 3. Simplificando aqui o h e 200 por 4, nós obteríamos então que h é igual a 50 vezes raiz de 3. Então, utilizando a informação que o exercício nos passa, que raiz de 3 pode ser considerado 1,73, 50 vezes raiz de 3 vai ser dado pela conta 17,3 vezes 5, que nos dá aqui 15, 35, 36, 5, 8, anda aqui a vírgula, 86,5. Então, a nossa altura h é igual a 86,5 metros. E aqui temos que tomar um pequeno cuidado, porque o exercício nos pede a distância do balão até o chão. Então, temos que considerar o 1,65 metros, que aparece aqui como a altura da pessoa. Sendo assim, a altura procurada seria h, que é 86,5, mais 1,65, obtendo aqui que a nossa altura procurada vai ser 88,15 metros, dado aqui na alternativa B. Então, um exercício para a gente tomar cuidado, já que aparece aqui como alternativa o 86,5 que encontramos anteriormente. Questão 39. Diversas situações dentro do cálculo nos obrigam a resolver integrais pouco amigáveis. Entretanto, com a utilização de algumas técnicas apropriadas, isso é possível. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a expressão que define i de x, considerando um domínio apropriado em que i de menos 1 é igual a 9. E aqui temos a nossa integral. Estarei fazendo a primeira resolução aqui de uma forma um pouco diferente. Então, caso você não saiba resolver essa integral, você pode estar usando a informação de que i de menos 1 é igual a 9 e simplesmente testar aqui nas alternativas. Note que a alternativa A, nós podemos reescrever isso aqui como o ln do módulo de x² vezes x mais 13 ao cubo sobre x menos 3. E usando a propriedade de potências em logaritmo, nós temos que 9 vezes ln de 2 seria ln de 2 elevado a 9. E a subtração de logaritmos é a divisão dos logaritmandos. Então, teríamos aqui a nossa expressão dividido por 2 elevado a 9, ou seja, apareceria aqui no denominador 2 elevado a 9, e isso mais 6. E queremos avaliar o valor dessa função quando x ele for igual a menos 1. Perceba que aqui nosso logaritmando vai ser uma fração composta de números inteiros, e o ln de um número racional é um número, e o ln de um número racional ou vai ser um número irracional ou vai ser igual a zero, que tivéssemos o logaritmando igual a 1. De qualquer forma, isso aqui não vai resultar em 3, que seria o nosso intuito de obter que i de menos 1 é igual a 9, ou seja, isso aqui é diferente de 9. Na alternativa B, nós teríamos o ln de x² vezes x mais 13 ao quadrado sobre x menos 3, e já usando as propriedades de logaritmo, teríamos aqui no nosso denominador um 6 elevado ao quadrado, mais 9. Então, agora, tomando um x igual a menos 1, note que precisamos que esse resultado seja igual a zero. Então, agora nós temos a possibilidade caso o logaritmando seja igual a 1. Então, substituindo aqui o valor de menos 1 para x, nós teríamos o ln do módulo de menos 1 ao cubo, que em módulo ficaria 1, vezes menos 1 mais 13 seria 12, que ao quadrado é 144, sobre menos 1 menos 4, que seria menos 4, e já em módulo ficaria 4, vezes 6 ao quadrado, que é 36. 36 vezes 4 seria exatamente 144, mais 9. Então, 144 sobre 144 seria 1, e o ln de 1 é 0. 0 mais 9, então, seria 9. Então, a alternativa B é uma possibilidade. Na alternativa C, reescrevendo aqui, nós teríamos o ln de x² vezes x menos 3 ao cubo sobre x mais 13, e novamente utilizando aqui as propriedades do logaritmo, apareceria aqui um 6 elevado a 9 mais 2. E pelo mesmo argumento que fizemos aqui na alternativa A, ao tomarmos aqui um x igual a menos 1, nós teríamos como logaritmando um número racional, e o ln de um número racional vai ser um número irracional ou zero.
de forma que, independentemente desses dois resultados, isso aqui seria diferente de 9. Por fim, os itens D e E, nós temos o mesmo argumento, já que teremos o ln de um número racional em ambos os casos, que sabemos que serão diferentes de 9. Então, com isso, já poderíamos obter que a nossa alternativa correta é a alternativa B. Porém, vamos resolver este problema agora calculando a integral e determinando sua constante através da condição de contorno. Então, para resolver essa integral, estaremos utilizando as frações parciais, e para isso vamos precisar determinar as raízes de x ao cubo mais 10x² menos 39x. Então, podemos reescrever isso aqui como x vezes x² mais 10x menos 39, e para achar as raízes igualamos a zero. Então, ou x é igual a zero, ou obtemos as duas outras raízes, calculando aqui o discriminante, que seria 100 menos 4 vezes 39, que seria 220 mais 36, 256. E o nosso x seria menos 10 mais ou menos a raiz de 256, que é 16, dividido por 2 vezes a, que é 2. Então, menos 10 mais 16 seria 6 sobre 2, isso aqui é igual a 3. E menos 10 menos 16, menos 26 sobre 2 seria menos 13. Então, pelas frações parciais, nós podemos dizer que 4x² mais 11x menos 117 dividido por x ao cubo mais 10x² menos 39x pode ser reescrito como a sobre x mais b sobre x menos 3, que é uma outra das nossas raízes, mais c sobre x mais 13. Então, sabemos aqui que a nossa expressão x ao cubo mais 10x² menos 39x, ela é x vezes x menos 3 vezes x mais 13, e multiplicando ambos lados por esse valor, obteríamos então que a vezes x menos 3 vezes x mais 13, mais b vezes x mais 13, mais c vezes x menos 3. Isso aqui vai ser igual a 4x² mais 11x menos 117. E agora, tomando aqui um x igual a zero e substituindo na nossa equação, obteríamos, então, menos 3 vezes 13, que é menos 39. A vai ter que ser igual a menos 117, já que todas as outras parcelas iriam zerar, de forma que A vai ser igual a 3. Tomando agora x igual a 3, nós teríamos que 3 vezes 16 seria 48. B, que vai ter que ser igual a 9 vezes 4, que é 36, mais 33, ficaríamos com 69, e 69 menos 117 seria menos 48, então B é igual a menos 1. E por fim, nós podemos obter C utilizando x igual a menos 13, obtendo então menos 13 vezes menos 16, seria menos 160 menos 48, que daria 208. C igual a menos 13 ao quadrado, que é 169, vezes 4 seria 180 menos 4, que é 676, mais 11 vezes menos 13, que seria menos 143, e isso menos 117. Nos daria, então, 676 menos 260, que nos daria 416. Então, 208C é igual a 416 e C é igual a 2. Então, a nossa função y de x pode ser obtida calculando a integral de a sobre x, que ficaria a, que vale 3 vezes o ln do módulo de x, mais a integral de b sobre x menos 3, que ficaria menos 1 vezes o ln do módulo de x menos 3, mais a integral de c sobre 13, obtendo 2 vezes o ln de módulo de x mais 13, isso aqui mais c, onde c é uma constante. Utilizando nossa condição de contorno, que nos diz que i de menos 1 é igual a 9, nós teríamos que 9 é igual a 3 vezes o ln de módulo de menos 1, que é 1, ou seja, ln de 1 seria 0, menos
ln de menos 1 menos 3 seria menos 4 em módulo 4. Então, teríamos aqui menos ln de 4, mais 2 vezes o ln de menos 1 mais 13, que é 12. Então, teríamos mais 2 vezes o ln de 12 mais c. Ou seja, a nossa constante c seria igual a 9 mais ln de 4 menos ln de 12 ao quadrado, ou seja, ln de 144, obtendo que a nossa constante c vai ser 9 mais ln de 4 menos ln de 144, seria o ln de 4 sobre 144, ficando com ln de 1 sobre 36, obtendo aqui, então, para finalizar, que a nossa constante c seria igual a 9 mais o ln de 1 sobre 36, que seria o ln de 1, que é 0, menos o ln de 36, que é 6 ao quadrado, ou seja, 2 vezes o ln de 6. Sendo assim, a nossa função I de x seria escrita por 3 vezes ln de x, ficando com o ln do módulo de x ao cubo, vezes, temos aqui de soma 2 lnx mais 13, então teríamos aqui vezes x mais 13 ao quadrado, e de subtração esse ln de x menos 3 em módulo, nos daria isso aqui sobre x menos 3. E ainda mais a nossa constante, que é 9 menos 2 vezes ln de 6, e de fato, podemos ver aqui que isso se encontra na alternativa B. Questão 40. No âmbito das operações financeiras, é imprescindível manter a atenção em relação aos valores, prazos e taxas. Considere que certa operação financeira relacionada à compra de um notebook preveja duas formas de pagamento. Opção 1, pagamento único no ato da compra, cujo valor correspondente ao preço integral da mercadoria é de R$ 2.800. E opção 2, um pagamento de R$ 1.500 no ato da compra e outro pagamento também de R$ 1.500 a ser realizado exatamente um mês após a compra. Tendo em vista essas duas opções, assinale a alternativa que apresenta a taxa de juros mensal, aproximadamente, cobrada na opção 2. Então, para isso, vamos trazer para o valor presente. Então, temos que, pagando hoje, nós teríamos um custo de R$ 2.800, enquanto, pagando pela opção 2, nós teremos um pagamento hoje de R$ 1.500 e um pagamento no mês seguinte de também R$ 1.500. Para trazermos para o valor presente, teremos que dividir pela nossa taxa de juros, no caso aqui 1 mais i, obtendo então que 1.500 sobre 1 mais i, isso aqui vai ser igual a 2.800 menos 1.500, ou seja, 1.300, de forma que 1 mais i ficaria 1.500 sobre 1.300, ou ainda 15 sobre 13, e então a nossa taxa de juros i seria 15 sobre 13 menos 1, que é dado por 2 sobre 13, e fazendo essa divisão, 2 dividido por 13, obtemos 0,17050031108 e aqui segue, permitindo concluir que a nossa taxa de juros é aproximadamente 0,154 ou ainda 15,4%, dado aqui na alternativa D.